Vamos começar aqui, então. A Era Ketchup e Mostarda. Eu sei que muita gente está aqui curiosa com esse nome esquisito que eu inventei para a palestra, mas eu juro que vai fazer sentido, eu vou explicar para todo mundo aqui o que é, tá bom? Vou começar me apresentando. Silmara Sintra, muitos aqui me conhecem, outros me conheceram recentemente, a gente esteve até no evento RNE no sábado, então sou da Amarelo Limão, gosto de falar que eu sou a azedinha criativa daqui de dentro, porque a gente é o azedinho criativo dentro das empresas, que é para melhorar comunicação, design. Sou formada há mais de 15 anos e fiz especializações em branding aí, em imersão, diagnóstico, posicionamento, estratégias de diferenciação de marcas. E esse é o nosso propósito, fazer alinhamento de valores e trabalhar cada vez melhor para a estratégia das marcas, para que elas cresçam. Vou pedir para vocês seguirem Amarelo Limão no Instagram, é facinho, amarelolimão.art, para quem ainda não me segue, não custa nada ajudar o amiguinho, eu sempre sigo de volta. E vamos entrar aqui no nosso tema, então, sempre falando um pouquinho sobre marca. A gente está aí no mercado de informação hoje, com IA, com Google, cada vez maior, né? Antes era só o Google e a gente já era uma cacetada de informação. Aí vem rede social, que a gente está o tempo inteiro scrollando, e aí vem a IA com mais informação, e a gente está nesse universo onde todo mundo sabe de tudo, mas muitas vezes de forma rasa. Então, vou tentar trazer um pouquinho mais sobre o que é marca aqui para a gente. Não é só logotipo, não é só a comunicação, e a gente vai ver como que isso, através de um case, como que a marca trabalha ao longo do tempo, para ter aí uma identidade visual que seja mais relevante, que tenha mais conexão com o público, para que as comunicações, quando for fazer ali a campanha de tráfego, quando fizer o seu site, o que você vai subir, que comunicação é relevante, qual que é o tom de voz da sua marca. Então, tem tudo isso que a gente vai ver aqui no alinhamento, tá? E aí, vou definir um pouquinho, eu trouxe, quando eu falei sobre a palestra, eu falei, é a teoria, a era ketchup e mostarda, e eu vou falar como marca, cultura e consumo se transformam juntos. Essa foi a minha chamada para vocês. Então, vou contextualizar cada ponto para a gente partir do mesmo ponto de princípio aqui. Marca, ação ou resultado de marcar algo. E logo é como a gente marca o nosso cliente. Faz sentido? Através de experiência, através da identidade visual, aí diversas formas, reputação, promessa que a gente faz, como que a gente se apresenta para o nosso cliente. Então, é esse ato de marcar, toda essa construção que a gente faz. Cultura, complexo de atividades, instituições, padrões sociais, ciências humanas e afins, tudo que a gente vive nesse universo, né, desde que a gente nasce, a gente está culturalmente aqui envolto em diversas crenças e, enfim, em diversos conhecimentos, padrões. Então, tudo isso faz parte do nosso repertório. A gente não deixa, não tem como deixar isso de lado. E consumo, o ato ou efeito ao processo de adquirir e utilizar bens, serviços ou produtos para satisfazer necessidades pessoais ou coletivas. Então, como que tudo isso se integra, né, no dia a dia, no nosso consumo, quando a gente está consumindo uma marca, quando a gente está criando a nossa marca. E aí, por que do vermelho e do amarelo, ketchup e mostarda? Porque a gente... as imagens deram um pau, mas tudo bem. Por que os restaurantes usam vermelho e amarelo na comunicação? Podem abrir microfones e conversar comigo, porque eu não gosto de conversar sozinha. Quem gosta de brincar aí, se arrisca a falar. Emerson. Eu fui o primeiro a levantar? Você foi o primeiro a levantar a mão. Depois eu passo para Vivi. Isso. E o vermelho, lógico, além de chamar muita atenção, pelo que eu dei uma breve estudada, dá a sensação de fome, de ansiar por algo. Então, além de chamar a atenção, você pode estar quase a 1 quilômetro de distância, você vai conseguir ver os arcos dourados do McDonald's ou algo desse tipo, porque realmente chama muita atenção, né? Então, acho que a principal função é chamar atenção e dar aquela sensaçãozinha de fome no subconsciente, pelo menos é isso que eu... Show de bola. Vivi? Eu li a mesma matéria que o Emerson.
Diz que o vermelho, ele estimula a vontade de comer. Então, por isso que muitos restaurantes usam o vermelho. E o amarelo, ele é o atrativo, né? Então, ele desperta a vontade de comer. Foi o que eu estudei, que eu ouvi. Muito bom. Luciana. Além do que eu... Ai, meu Deus, esqueci o nome. O Emerson, né? E a Silvana falaram. Também são cores muito vibrantes, né? De fundo quente, muito vibrantes. Então, essa vibração, ela gera um efeito na gente, né? De chamar atenção, de parar para pensar, né? Então, a gente tem o vermelho do parar, do semáforo mesmo, né? O amarelo de atenção, né? Então, esses códigos, né? Esses códigos são transmitidos para a gente através das cores também, né? Então, tem essa questão. Show. E Júlio, para a gente finalizar? Bom, na época, não vou nem falar a época, porque senão entrega a idade, né? Mas há um tempo atrás, na faculdade, a gente viu alguns cases. Sou formado em propaganda e marketing, tá? Eu vi alguns cases em relação a esse vermelho e amarelo. Inclusive, o próprio McDonald's em si, se você reparar, ele está trocando um pouco essa identidade. Lógico, não vai sumir aquele M amarelo, mas tem uma identidade com tons pastéis. O que eles identificaram? Que esse amarelo e vermelho remete à marca deles, remete à fome, remete a chamar a atenção, realmente, como todo mundo falou aqui. Mas, ao mesmo tempo, enquanto você está num lugar de fast food, você entra lá, o vermelho e o amarelo te faz ficar ativo, né? Você não tem aquela tranquilidade para comer com calma. Eles querem que você coma e vá embora. Ou compre e passe. Entendeu? Fast food, você ser rápido para comer ali. Então, essas cores dão essa conotação de velocidade, de você não vai parar num ambiente totalmente vermelho e ficar tranquilo, né? Então, eles estão fazendo essa jogada, essa mudança, né, em questão da marca. Que eu lembro era isso, na época que eu estudei isso. Então, vocês podem falar melhor. Muito bom. Já deu até alguns spoilers aí, mas tudo bem, vou relevar, hein? Brincadeira. O legal, o pena é que não abriu todas as imagens aqui. Tá bom. Eu tinha colocado até a imagem de uma praça de alimentação que usa algumas cores de amarelo também, enfim. E aí vamos passar, então, o que é essa teoria do ketchup e mostarda. Justamente, durante o século XX, essas cores dominaram o design de restaurantes, porque a crença era justamente essa. Da fome, acelera, então ela veio muito para esse consumo e acabou acelerando que todos os restaurantes começaram a utilizar a mesma linguagem visual ali. E aí isso é muito falado sobre esse gatilho biológico. Todo mundo, sempre que eu faço essa pergunta, alguém comenta sobre o dar a fome. E até tem estudos mais aprofundados sobre, será que dá fome mesmo? O que ativa, né? Enfim, mas é realmente esse marketing alimentar que consolidou a ideia de que o vermelho e o amarelo são os ativadores instintivos dessa fome e que a gente, quando vê esse tipo de material, acaba ficando mais aguçado. O que é uma verdade, né? Assim, não sei cientificamente falando, mas se a gente for parar para analisar, sempre que a gente passa por um McDonald's, por alguma rede que tem alguma coisa assim, dá aquela aguinha na boca. Por mais que você não seja o mais fã de todos, você fala, você, pelo menos no hambúrguer, você fala, putz, McDonald's não, porque eu não vou no McDonald's, mas um hambúrguer agora eu comeria, hein? Então, a gente sempre tem essa relação, sei lá, de ver um quiosque de pastel que é todo amarelo e vermelho ali, e você fala um pastelzinho agora. Então, a gente tem essa relação com o consumo e principalmente com comida, com esse fast food, né? Com essa comidinha meio tranqueira que a gente adora. Então, o vermelho e a atenção humana. O vermelho é a cor processada mais rapidamente no nosso córtex visual. Ele tem um comprimento de onda aí largo, longo, que é de 620 a 750 nm, e a cor que mais rapidamente captura a nossa atenção humana. Então, do ponto de vista evolutivo, essa visão tricromática dos primatas se desenvolve para distinguir realmente as frutas, das frutas maduras, a carne fresca, em meio a essa folhagem verde. Então, é muito mais apetitoso para a gente, visualmente, dos nossos ancestrais aí já garantiam isso. Quando a gente olha, a gente tem aquela coisa de apetecer, de fato, o nosso paladar. E o nosso querido M amarelo, como disse o Júlio aqui para a gente,
para cadeias de alto volume, como McDonald's e Burger King, isso era funcionalmente perfeito, né? Então, a gente tem a cor que atrai o cliente da estrada, porque está lá o mastro gigante, todo mundo que passa, que estimula, que dá essa decisão impulsiva da compra e desencoraja ali a permanência de longo tempo na mesa, o que significa que mais pessoas rodando, mais pessoas comprando, então, comprou, foi embora, e vai girando alto volume. Isso, pelo menos, nesse primeiro momento aí do século XX. Depois a gente vê também as marcas fazendo seu rebranding, fazendo um outro movimento. Mas a gente já chega lá. Realmente, nesse momento de fast food, é isso. Deu vontade, acelerou, comeu, foi embora e partiu para a próxima. Então, o vermelho como estratégia do negócio, a visibilidade atrai da estrada a quilômetros, a impulsividade, que estimula a decisão de compra, e a rotatividade desencoraja a longa permanência da gente ali no restaurante, porque o vermelho realmente vai incomodando. Vermelho é o de alerta, e por isso que ele talvez incomoda nesse nosso sistema. Ele sinaliza que a nossa frequência cardíaca aumenta, ele traz uma densidade calórica e maturação alta, desencadeia respostas do sistema nervoso autônomo. E o amarelo traz a recompensa, então ele age no nosso sistema emocional associado a felicidade e otimismo, calor e jovialidade, e a nossa pressão arterial também acaba subindo. Então ele regula ali o nosso estado para estar em euforia, né? A sinergia ketchup e mostarda, que é do vermelho, pare, olhe, urgência, fome, uma cor cativa, que distorce a percepção de tempo, criando desconforto sutil na exposição prolongada, e é ideal para essa rotatividade. E o sucesso foi tão grande nisso, tão absoluto, que gerou essa homogeneização, acho que é essa palavra, de mercados que foram todos fazendo. Eu vou ficar, aliás, para quem esteve no sábado, eu vou ficar falando a palavra que o rapaz lá travou, vai ser essa. Então, todas as marcas começam a utilizar ali a mesma linguagem visual, que é o vermelho e o amarelo, para se tornar esse sinônimo de dar fome, de comida e de todos os restaurantes. Gerações condicionadas. Então, o consumidor foi treinado a associar essa paleta a uma promessa, comida rápida, padronizada e barata, e aí a gente entra no território cultural de costumes e semiótica. Uma geração inteira com esse costume de comer esse tipo, de parar nesses restaurantes e ter esse momento de comida rápida, barata, para todo mundo. Não apenas alusão aos condimentos, mas é um código cultural mesmo, de juntos consumidores foram treinados a associar essa paleta com de ser uma comida rápida, padronizada e realmente sempre barata. Você não vai no McDonald's para comer um lanche caro, ou minimamente barato, né? Eles lançam produtos que são um pouco mais caros, mas ainda assim você vai no McDonald's esperando o padrão McDonald's de ser um produto acessível, certo? E aí a gente tem a virada que se inicia com os consumidores criando mais consciência sobre saúde, origem dos alimentos vermelhos e amarelos dessas redes, passam a conectar artificialidade, conservantes ultraprocessados, baixa qualidade, e até o McDonald's começa a tentar se reinventar, colocando maçãzinha no lugar de sobremesa, oferecendo uma saladinha para quem quer ser fit, mas vamos combinar que também ninguém entra no Mac para comer salada, né? Ou alguém aqui discorda de mim. É muito a contragosto. Se você for muito fiel na sua dieta ali no seu coisa, não vou comer, mas ainda assim é capaz que você prefira aí uma outra rede a gastar dinheiro no McDonald's, que não faz sentido. Então, a gente tem aí essa virada de começar a questionar a alimentação e questionar essa artificialidade, para começar a mudança mesmo de consumo e da nossa alimentação. E por que eu estou falando dessa virada? Porque vocês acharam que a gente fosse falar só da teoria do ketchup mostarda? Não. Aqui entra o grande ponto. Onde que a nova linguagem começou a se estabelecer o preto dentro da comunicação de alimentação? Então, a gente olha aí para hamburguerias que estão utilizando a cor preta e até o McDonald's também se reinventando nesse processo. Então, entendendo um pouquinho da estrutura biológica e cultural dessa cor,
a gente vê que o preto é biologicamente aversivo, né? Ali na natureza, a gente caçando nosso alimentinho, se a gente vê alguma coisa preta, dá vontade de comer? Não, né? Então, tá em decomposição, carbonização excessiva, toxicidade, perdão. Então, é isso, o nosso biológico foi preparado para não querer esse tipo de alimento. E a gente também tem o preto como o luto em algumas culturas, a nossa inclusive, aqui no Brasil, a gente tem essa coisa do preto ser o luto. Então, quando foi que começou o processo de se trazer o preto para a alimentação? Quando a gente começa a cultura a sobrepor a biologia. Então, quando eu falei lá sobre a nossa cultura, sobre os nossos costumes e tudo mais, a gente tem um conjunto de ações acontecendo, culturalmente acontecendo, e a gente vai se adaptando a esse novo processo. Aí vem o pretinho básico da Chanel, que é bacana, que é uma elegância atemporal, as finanças com cartão Black e Infinity, então é muito legal ter um cartão preto, o design, automóveis e tecnologia, modernidade, autoridade, a gente tem toda essa sobreposição de que, puta, o preto é bem legal. O preto é pra gente que, ó, é top, é premium aqui. E aí, a gente começa a transferir atributos. As hamburguerias gourmet realizaram uma transferência desses atributos, apropriaram-se dos códigos do luxo para elevar a percepção desse hambúrguer. Então, a sofisticação, o produto exige um paladar adulto, mais refinado, fachada preta fosca, comunica ali que aquele espaço não é para todo mundo, ele é para quem gosta de hambúrguer gourmet. Aqui, eu não como carne de minhoca, gente, perdão, ó, McDonald's, se você ver essa palestra depois é brincadeira, tá? Fake news. Mas eu vou na hamburgueria gourmet porque eu quero o blend da carne ali que faz, que é todo especial. Eu não sou do ramo, então não vou nem tentar inventar o nome das carnes, porque não vai funcionar. E aí o minimalismo, a ausência de cores berrantes, sugere que o produto fala por si mesmo, não precisa de artifício de marketing gritante para funcionar, que a gente vende o que é autêntico. A exclusividade, o preto criou uma barreira psicológica, sugerindo que o clube para iniciados em oposição à democracia irrestrita do fast food tradicional. Então eu sou do clubinho, eu sou daqueles que apreciam hambúrguer de qualidade. Não vou em qualquer lugar, não. E a gente tem o efeito halo da cor. Halo, que é o viés cognitivo de uma única característica positiva de uma pessoa, produto ou marca, uma aparência, carisma, sucesso, tudo isso influencia a percepção que a gente tem do restante das outras coisas. Então, a gente avalia positivamente todo o restante daquela marca, daquele produto, daquela pessoa, para esse primeiro viés, esse primeiro efeito que a gente tem de ter visto e ter gostado. E falou, putz, isso aqui é bom, essa pessoa deve ser profissional, essa empresa deve entregar o top dos tops. E aí eu já vou deixar uma pergunta incômoda aqui para vocês. Como que está a proposta comercial que vocês estão mandando para os clientes de vocês? Vou ficar no silêncio agora? Vou, né? Às vezes dói da gente pensar nesse tipo de coisa, mas é para isso que estamos aqui. Uma única característica, se a pessoa nunca te viu na vida, se você está conversando com ela por WhatsApp, se você está no telefone e você manda alguma coisa para ela pelo WhatsApp, por e-mail, qual o impacto que essa pessoa está tendo com o seu material? Será que ela vai ter esse efeito positivo e replicar para todo o restante e achar que você é um puta profissional? Será que ele vai falar, será que essa empresa entrega mesmo o que ela está prometendo? Então, a função aí econômica central dessa mudança cromática é aumentar gente, ó, perdão o inglês aqui, tá? Aliás, eu já pedi tanto perdão que é isso. Deus abençoe. Willingness to pay, WTP. Embalagens pretas, especialmente com texturas foscas ou detalhes de dourado, prata, ativa essa heurística de ser o premium da comunicação. Então, o consumidor, quando interage com esse tipo de embalagem, uma embalagem que é mais rígida, pegou aquele papel ali, aquele papelão, desmanchou na mão, falou, coisa brega, coisa ruim, mal feito isso aqui. Mas quando ele pega aquela embalagem bonita, toda durinha, toda trabalhada, com um desenho todo diferente na lateral, ele fala, caramba, cara,
se dedicou a fazer esse material. Então, é isso. É a gente conseguir ter esse controle do ambiente, mesmo quando a gente acha que não está comunicando. E aí, o vermelho lá diz lanche de R$15 e rápido, enquanto o preto diz aqui o lanche de R$45, mas você vai ter uma experiência. E aí, antes de provar o hambúrguer, o consumidor já julgou a sua qualidade potencial pela cor da marca. Eu aposto que o hambúrguer nem era tanta coisa assim, mas você falou, esse aqui, o blend dessa carne, ó. E aí, um fator tecnológico crucial que impulsionou a adoção do preto na última década é os smartphones com câmeras cada vez melhores. Era para o vídeo estar rodando, não sei se vocês estão vendo, mas tem um vídeo aqui fazendo assim, para deixar todo mundo com fome, para esperando a janta. E aí a gente tem esse food porn, o preto, que oferece a vantagem técnica de contraste máximo, enquanto o fundo ele absorve essa luz, os ingredientes refletem cada vez mais, fazendo o alimento saltar para a gente, né? Dá essa vontade de suculento, isso aqui é bom demais. E aí, curiosidade 1, vou trazer uma segunda depois, e me perdoem, não estou falando de feminismo, né, machismo, nada disso, estou falando sobre estudos comprovados históricos, mas a gente tem que a masculinidade, o fogo e a estética industrial que acabou vindo para esse universo também dessa hamburgueria, traz muito essa coisa do eu sou bom, eu como aqui nessa hamburgueria porque eu sou macho pra caramba. E a gente, não tô falando de mulher, tirando a mulher do discurso, não, porque a gente também fala, não, isso aqui eu não aguento, isso aqui eu vou lá, vou arrebentar, vocês vão ver se eu não vou comer isso aqui, de verdade. Então, o preto, cinza, chumbo, tons terrosos evocam oficina mecânica, barbearia vintage, sujos de tatuagem e a grelha de churrasco, que é uma estética que valida o consumo de carne e gordura como um ato de afirmação cultural. A linguagem do matador de fome. Então, as publicidades são voltadas para o público masculino, acaba usando o preto para denotar potência. É claro que tem outras propagandas da Rexona com outras cores, enfim, a gente não vai ficar fazendo análises gerais aqui, mas tem aqui uma das propagandas deles que não é super-herói, mas te dá 10%, não, 10 vezes mais proteção, que é o Rexona, não te abandona. E aí ele vem preto, todo viril também. Então, olha as linguagens de diversos universos diferentes compondo um setor de comida. A transição para esse preto está entrelaçada em questões de gêneros, de estética de masculinidade rústica, tudo que permeia cultura pop na década de 2010. Querendo a gente ou não, sendo consciente para a gente ou não. Tradicionalmente, as saladas e alimentos leves são codificados como mais femininos, associados ao verde e branco, enquanto as carnes vermelhas, churrasco e alimentos calóricos são codificados como masculinos. Então, a gourmetização do hambúrguer veio, paradoxalmente, abraçou a estética hipermasculina para se vender como comida de verdade. E aí, o estilo industrial aqui, essa hamburgueria fica no Tatuapé, visitei ela recentemente, semana passada, se não me engano, DCK Burger, ou DCK Burger, não sei como que eles pronunciam, se é no inglês, se é no brasileiro aqui, vou me apropriar do DCK, que é mais fácil. DCK tem essa arquitetura toda rústica, esse estilo industrial, então a gente vê as hamburguerias aí utilizando, ora, a parede de tijolinho, ou cimento queimado, tubulação exposta, pintada de preto, obviamente, iluminação em trilhos, metal bruto, tudo isso acabou se tornando esse padrão de hamburgueria premium que a gente já nem percebe mais, de tanto que foi invadido no nosso dia a dia, porque a gente já se acostumou com essa nova linguagem também. Já não é mais uma novidade tremenda. E aí a gente tem a segunda curiosidade, que querendo ou não, as luvas pretas de higiene também são performáticas. Afinal de contas, elas têm a mesma função da luva branca, têm a mesma função da luva azul do hospital, porque elas são para higiene. Mas imagina essa foto se tivesse uma luva azul nesse hambúrguer. Não dá, né? Então, a gente pensa em toda essa composição para começar a ter esse fetiche mesmo, fetiche visual. É o food porn completo. Assim, putz, isso aqui tá maravilhoso.
Aí a gente tem algumas redes que começaram já a utilizar o preto, então a da Black Beef é uma marca que já nasce com o nome da cor, enfim, originário do food truck, usa preto para sinalizar a qualidade do Black Angus. Que aí ele está falando, eu sou especialista em carne, cara, que você não come qualquer hambúrguer, não. Identidade visual preto e branco, o bulldog francês como mascote, o vermelho tá ali só para brincar. E uma marca super lifestyle que vende boné, camiseta, tanto quanto vende hambúrgueres. E eu vi esses dias um cara usando o boné da marca, mas era um desconhecido, então não dava para eu sair caçando ele com a câmera para tirar foto e mostrar para vocês. Fiquei só na vontade mesmo. Impacto da cor na percepção do consumidor. A síntese de dados aqui. Então, 300% ticket médio superior de hamburguerias premium que cobram até 300% a mais do que fast food de massa. Influência visual, então estimativa da influência da embalagem na percepção de valor antes da primeira degustação. Isso corresponde a 68%. E 45% no engajamento digital de fotos com fundo escuro tendem a gerar maior engajamento em plataformas de food porn. E aí vamos para as nossas marcas queridas que estão se reinventando, afinal de contas, tem que ter uma reanálise aí da coisa toda. A gente tem o Burger King, que volta para esse rebranding mais retrô. Em 2021, eles abandonam o azul mais sintético para adotar esse marrom, laranja, terra e creme. De novo, os tons terrosos vão fazendo mais parte também dessa linguagem. E como estratégia de fugir ali dessa coisa, desse industrial, desse amarelo e vermelho chocante, que diz comida barata. Afinal de contas, eles também querem ganhar um mercado que está tendo força aí, que é o mercado mais premium. E nosso querido McDonald's, que vem com brabos do Mac. Então, agora as fachadas deles são realmente pretas, a maioria. Eles não abandonam o vermelho e o amarelo, não tem como. Continua com os arcos dourados, como eles são conhecidos, mas eles começam a trazer uma outra linguagem para falar, beleza, a gente tem os lanches baratos aqui, mas a gente também tem os brabos do Mac, que são bom pra caramba. Então, vem comer um lanche premium aqui também. E aí, eu deixo a pergunta para vocês. Significa que a gente precisa mudar a nossa marca conforme tendências? Abram seus microfones e falem comigo. Levantem as mãos para a gente poder ir falando. Ou a gente vai fazendo aqui um bate-papo. A ideia é a gente fazer um bate-papo, gente. Então, bora lá. Pode abrir o microfone e falar, Vivi. Eu acredito que depende muito do teu momento, do teu público, as pessoas que você quer alcançar. Então, acho que de tempos em tempos a gente precisa rever nosso posicionamento, rever produto, rever clientes e verificar se o que a gente quer conversar de fato está chegando às pessoas certas da forma correta. Assim. Então, acho que não é um precisa, mas precisa de estudo. Boa. Quem mais? Não, ninguém. Pelo menos na minha área, né, que é da imagem, as tendências são algo que não necessariamente é permanente, né? É uma tendência, pode ser algo do momento e pode ou não se relacionar com a sua proposta de valor, né? Então, a gente traz aquilo que faz sentido para a gente, né? Se faz sentido para você conversar com esse público, se conectar com esse público, se você está buscando essa mudança para sua marca, pode valer a pena seguir essa tendência, né? Agora, fazer uma mudança só para se encaixar nesse padrão, eu não sei, eu não vejo muito sentido. Mas é uma agência eu acho que é um pouco mais complexo, que você tem que analisar para onde seu público está indo também. E aí, vou dar um dado que eu vi ontem que me assustou muito, né? Estavam falando que a cesta básica foi modificada. Então, as pessoas estão deixando de consumir cerveja e consumindo mais água, consumindo mais ovo, consumindo mais frango, porque estamos entrando numa era mais wellness, mais saudável. Então, quando você vê um rebrand de uma marca dessa como o McDonald's, ele está tentando se posicionar para esse mercado, para ele não perder mercado.
Porque por mais que você vá numa hamburgueria, num McDonald's, a gente sabe que boa parte é ultraprocessada, né? Eu brinco que até a tia Rita Lobo chama de tia Rita, né? Porque eu tenho todos os livros dela aqui e cozinho, né? Então, ela marca muito isso, e isso pode fazer uma tendência na cabeça das pessoas. Então, a marca, de alguma forma, ela tem que começar a seguir isso, porque senão, principalmente de comida, ela vai estar fora desse mercado. Porque está tudo degringolando para esse pessoal, praticamente. Então, o que eu ofereço? Você vê, quando a gente imaginar que o McDonald's iria oferecer salada, né? A gente nunca passou isso desde que a gente aqui, todos aqui começaram, acho que pegaram o McDonald's lá atrás, né? Lá no começo, que era o sonho da nossa vida, era comer no McDonald's no final de semana, né? Então, vejo o quanto isso mudou. Eu acho que isso impacta, assim, dependendo do negócio, impacta. Eu não sei no meu negócio a mudança da marca, quanto impactaria. Até eu olho para a marca, eu fico pensando, como é que eu mudo o logo da H2 Web, né? Até perguntei um dia para a Sil também, Sil, não sei, não dá para mudar, né? Mas tem que pensar. Não, você falou que é difícil mexer nela, entendeu? Mudar dá, mas aí você tem que trabalhar em cima de um outro posicionamento. Então, assim, não dá para seguir tendências. Apesar que a gente seguiu uma tendência que era mais flat na época. Mas agora parece que está voltando mais um 3D aí das marcas. Eu não sei também como é que está acontecendo isso. Ainda tem isso, né? Aí usa degradê, agora tira o degradê, agora vamos para o minimalismo, bota as coisas aqui. Exatamente. A gente vai para o pior. É loucura. Mas eu acho que tem que permanecer a essência, né? Eu acho que esse é o grande ponto. E se você vê ali, naquela foto que a Sil colocou do Mac ali, ela coloca tudo preto, mas ela permanece a essência dos arcos dourados, né? E permanece o vermelho ali como ponto focal de chamando a atenção. Então, assim, a essência dela ainda está ali ainda, para ela não perder isso. É que nem assim, vamos falar de hambúrguer gourmetizado aqui, né? Eu tô meio viciado no Pérez, entendeu? Então, para mim, quando eu olho o Pérez, cara, eu já penso no cara comendo um hambúrguerzinho. Então, porque eu acho sensacional, é um hambúrguer que eu não passo mal, né? Então, assim, hoje é assim, qual hambúrguer que eu não passo mal? Então, é o menos pior. É isso aí. É uma linha tão tênue, né, entre... Até a gente estava falando com a Vivi agora há pouco, a gente fez uma reunião, e ela me trouxe um case, que eu não vou expor o cliente dela nem nada, mas que faliu, enfim, porque não quis se reinventar para o digital e para as coisas e tudo mais. Então, porque ele né, assim, na nossa percepção, porque ele achava que não tinha que mudar, porque a essência dele era o físico. Então, qual que é a barreira, né, que a gente precisa olhar para mudar, para não mudar, enfim. Então, a gente precisa estar sempre, acho que, muito antenado e tendo discussões e olhar, sem que a gente se perca nesse meio de caminho, sem que a gente fique mudando a cor do logo só para tentar compor um público novo. Às vezes, a gente nem tem consciência de quem que é o nosso público, e aí é o mais problemático, né? Empresas pequenas que nem mapeiam quem que são os seus próprios públicos, quais são os seus valores, e aí acabam se perdendo nessa, porque está sempre testando. Será que isso aqui dá dinheiro? Será que isso aqui vende? Mas agora tem esse nicho que eu acho que eu posso vender. E aí, quando você vê a pessoa tá num mar de coisas que não consegue vender nada, porque ela não está comunicando nada para ninguém, né? Então... Você tocou um ponto tão importante que eu acho válido complementar aqui, que é, antes da gente até pensar na marca, no posicionamento de marca, tem que estar muito claro para o dono da empresa o que ele quer, né? Porque uma coisa que, 8 anos aqui da empresa, trabalhando com empresários, o que eu percebo é que eles entram muito na modinha. Então, agora o que eu mais estou vendo, eu sou da área de processo, o que eu mais estou vendo é preciso implementar uma inteligência artificial. O cara, às vezes, nem sabe para que serve, está investindo um dinheiro alto, esperando que aquilo vai fazer uma mágica na vida dele, né? Então, ele tende a escutar muito o que vem de fora, e pouco se questionar o que de fato o cliente, quem é o cliente, o que é o produto, né? E aí, obviamente, tem uma conversa séria, como a gente falou, né, com uma empresa de marketing, aí sim entender o posicionamento, mas isso vem depois, né? Tem uma reflexão interna que, na ânsia de querer ganhar mais, na ânsia de querer resolver problema, ele esquece a essência, né?
esquece todo o restante do processo. E é isso, cara, a IA tá aí, tá o Alan aqui para falar para a gente mais, é super importante, é uma ferramenta poderosíssima, mas se você só começar a criar uma automação do nada que não leva para lugar nenhum, o que você vai fazer com isso? E aí você gastou esforço, gastou tempo, gastou verba, para nada. Eu acho que assim, o grande ponto quando a gente toca nesse assunto e que eu estou sentindo na pele, aí vou chorar aqui as pitangas, praticamente os clientes eles não sabem nem para quem eles vendem. Esse é o E aí, grande... esse é o grande ponto, e o Júlio está aqui também, aqui está todo mundo dando risada, a Luciana, Salviato, eu não guardei o seu nome, vai ser Salviato. É Viviane, Viviane, Alan. Viviane, o que a Eu já estou Viviane... íntima chamando de Vivi. Depois da então, nossa assim, reunião. o que acaba acontecendo? O cliente ele não sabe nem para quem que ele quer vender. Então, ele fica com uma questão deturpada, vendo ferramenta, gerando um fomo danado, achando que ele está para trás, mas ele não olha para o pilar dele e fala assim, tá, legal, quem que é meu cliente, quem que é meu ICP, e o que a minha marca tem que comunicar. E aí ele se perde dentro desse processo, e ele não consegue caminhar com nada. Então, ele acha que ele colocando uma inteligência artificial para fazer alguma coisa vai resolver o problema dele, não é esse o problema dele. Se ele souber usar a inteligência artificial para entender mais do cliente dele, ele já tem um avanço de 90% para ele poder moldar o produto para ele. É isso aí. Bom, estamos chegando ao fim. Fiz uma palestrinha aí super rapidinha. Desculpem se eu falei muita bobagem, sim, muito palavrão. De vez em quando saltam. Fiquem à vontade para me dar feedbacks, gosto de feedbacks. E vou entrar aqui na última parte só para finalizar. Fazer mais um convite para vocês, que é o meu workshop Código de Cultura, onde eu falo, a gente descreve ali para quem já tem os valores da empresa escritos, ou para quem quer construir ali na hora, mas não sabe muito bem como fazer isso, como tirar do papel, e o que eu faço com isso. Então eu desenho lá missão, visão, valores, e coloco na parede, e nunca mais leio, nunca mais olho, nunca mais faço nada. Então eu tenho esse workshop que a gente vai partir de uma base mais conceitual, eu vou trazer alguns conceitos para vocês até de branding, da cultura. A gente vai escrever e revisar esses valores da empresa, e a gente começa a desdobrar no mind map super prático o que cada valor na prática significa para você. Quais são os comportamentos reais que você deve ter para passar para sua equipe, para sua empresa, o que deve ser seguido, quais são as decisões do dia a dia, as diretrizes de comunicação que você precisa para cada valor que você tem ali. E aí é um processo que acontece de forma mais coletiva, então estou juntando pessoas para fazer essa conversa. Enquanto você desenvolve ali o seu, a gente vai conversando e absorvendo o que as outras pessoas estão fazendo e pensando sobre o delas, e isso vai gerando também ideias para a gente. E no final eu gosto de fazer sempre a dinâmica de hot seat, que é quando a gente coloca uma pessoa no centro para falar sobre uma dor específica, um valor tal que ela não soube muito bem o que fazer, como desdobrar, e ela vai ouvir dos outros opiniões e dicas de como ela deve aplicar para ter mais clareza e o que ela pode fazer melhor com aquele valor específico, tá? E aí a ideia é a gente sair todos com um mapa de valores desdobrado, pronto para usar como critério de decisão no dia a dia. Vai ser no dia 27 de abril. Vou fazer uma gravação de 2 horas, que depois eu vou fornecer esse material para vocês, vitalício, para consulta, no valor de R$147, quem tiver interesse. Fica o QR Code aqui, ou vocês podem me chamar também. Esse foi o material que eu quis trazer para vocês hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre todo esse processo de marca no todo. E fico à disposição para a gente também marcar reuniões e conversar mais, porque eu adoro estar nesse universo e falar mais sobre marcas, tá bom? Agradeço a cada um de vocês que está aqui hoje. Obrigada, Emerson. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Me deem feedbacks, pode abrir o microfone, a gente finaliza aqui todo mundo conversando. A ideia realmente foi que a gente trouxesse um pouquinho, uma pílula de conhecimento aqui sobre uma curiosidade e que a gente pudesse falar um pouquinho mais próximo depois desses encontros que a gente teve em network, enfim. Então, é isso, gente.
Obrigada de verdade por vocês estarem aqui comigo hoje. Parabéns, Dou minha Silmara, opinião que aqui. ótimo, Perdão. não se desculpa por nada, tá? Acho que essa história ficou se desculpando demais. Esse é o feedback, foi ótimo, não precisa se desculpar por nada. Foi maravilhoso, acho que a sacada do ketchup e mostarda também foi muito bacana, isso só mostra a criatividade que você coloca aí no trabalho. Um prazer te conhecer, obrigada pela oportunidade, sucesso a todos. Obrigada. Só tenho uma reclamação a fazer, que eu não sei se outras pessoas vão ter também. Eu saí da apresentação com uma certa fome, não sei. Eu acho que a gente devia marcar um coletivo agora de ir para uma hamburgueria. Exatamente. Mas faço das palavras da Salviato a minha. Foi sensacional, aprendi bastante, reforcei certas ideias e realmente me fez pensar. Daqui a pouco eu vou ter que mandar uma proposta comercial para você, se você quiser também, já com o desenvolvimento de software aplicativo, para você falar, tá bom, não tá, falta isso, aquilo. Então é isso, pessoal. Eu vou ter que sair porque eu tenho uma outra reunião agora, mas foi sensacional. A próxima eu vou me esforçar para fazer parte. Tchau, tchau. Forte abraço para todos e um prazer em conhecê-los. Obrigada, Emerson. Até. Tchau, tchau. Felipe. Eu estou sem a câmera, pedi desculpa de novo por isso. Mas eu adorei a palestra. Eu acho que podia durar mais, viu? Eu achei muito rápido. Falei, 4 horas, olhei aqui, já acabou. Que é isso? Muito bom. Minha reclamação é essa, podia durar mais. Muito bom, Silmara, parabéns. E obrigado por compartilhar tanta coisa. Júlio? Olá, primeiramente, parabéns. Reunir esse pessoal aqui e trazer essas informações que são muito válidas. Acho que não só eu, como todo mundo que está aqui, em algum momento olhou para sua marca e falou: será que está tudo certo aqui? Será que não? Como é que está? O que eu estou representando para os meus clientes? O que eu estou mostrando, entregando para eles? Né? Eu acho que todo mundo aqui vai querer uma reunião com você para dar uma olhadinha na própria marca, inclusive eu já vou ser um deles. E eu também vou precisar dar uma saidinha aqui, que eu tenho uma reunião agora. Mas brigadão pelo convite, eu adorei conhecer todo mundo. Quem quiser bater um papo comigo também. Vou chamar algumas pessoas para a gente conversar e eu quero conversar com a Silmara de novo depois. Tá bom? Obrigado, gente. Boa tarde para vocês e parabéns, viu? Valeu. Show de bola. Até mais. Alan, você levantou e abaixou a mão? Opa, não, é sem querer aqui, né? Então, vamos lá. Não gostei, não. Achei meio ruim. Não, adorei. Pessoal, eu já conheço a Sil já de muito tempo, então ela sabe das minhas brincadeiras. Adorei, achei a dinâmica sensacional, totalmente diferente. Se abriu aqui para o pessoal poder estar comentando no meio do caminho. Geralmente as palestras não são assim. Eu acho que puta ideia bacana que você fez. Essa interação aqui também com todos os convidados aqui também foi ótima. Assim, tá de parabéns, Sil. Parabéns mesmo, tá? Obrigada. Jorge, para a gente finalizar. Então, olha só. Conheço a Sil há algum tempo. Nós já somos parceiros de negócio. A Sil está cuidando de toda a nossa parte, essa parte visual nossa. E nós estamos fazendo uma campanha específica por um nicho de mercado. A Sil está nos ajudando bastante. Contamos com o bom gosto da Sil com essa questão do design, né? E o que ela vai fazer? Além da página do landing page que está sendo produzido, ela está cuidando das nossas propostas, está cuidando das nossas apresentações institucionais e provavelmente vocês vão ver aí uma carinha diferente aí da PX. E foi um grande prazer aí estar com todo mundo aqui. E, de novo, parabéns, viu, Silvio? Obrigada. Obrigadão, gente. Temos compromissos agora, não vou prender mais ninguém. Fico à disposição. Quem quiser me chamar, outra reunião, a gente conversar, estou por aqui. Um beijo para todo mundo. Até.